Você que me assiste pelo meu canal no YouTube, para mim é sempre uma alegria saber que você está do outro lado aí, sendo abençoado, edificado, fortalecido pelo poder de Jesus. De pronto, eu já peço para você se inscrever aqui no meu canal e também curtir lá no sininho, clica no sininho e ativa todas as notificações. Sempre que eu postar algo novo aqui no meu canal, você vai estar sendo informado pelo YouTube. E outra coisa, deixa um like nesse vídeo, compartilha ele, assiste ele até o final, e conforme você for ouvindo a mensagem, e o Espírito de Deus for falando com você, eu quero que você vá comentando aí no chat, tá bom? Fica comigo até o final, que Deus tem algo grande, poderoso, para fazer em seu favor. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, nós temos a seguinte informação. Mateus 24, 12. Posso ler? Diz o seguinte, escuta só. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, tá? O amor de muitos se esfriará. Olha para mim, é exatamente sobre essa apostasia, essa frieza na fé que eu tenho ministrado hoje para o povo aqui que vem na igreja. A apostasia, que é o esfriamento da fé, o abandono da fé, é quando você se desvia do princípio bíblico. Lamentavelmente, isso é bem comum no nosso meio. Naquelas igrejas lá da Ásia, que foram 7 igrejas, que o Senhor Jesus Cristo se revelou para o João na ilha de Pátimos, e para cada igreja Jesus deu uma carta para o João escrever e destinar para o anjo daquela igreja. Na última carta, que foi para a igreja de Laodiceia, tinha um fato na igreja de Laodiceia que é bem comum nos dias de hoje. A igreja de Laodiceia não era um povo frio, nem muito menos quente, era um povo morno. Tudo que é morno, um dia foi quente. Para amornar, primeiro tem que aquecer. Quem é o quente? É aquele que verdadeiramente é de Deus e o serve com a sua integridade, de forma inteira, plena. Quem é o frio? O frio é aquele que vive uma vida preguiça, uma vida devassa. É aquele que não teme a Deus e leva a vida, achando ele ou ela que não haverá uma prestação de conta dos seus atos ou das suas omissões. Então, o quente é quem realmente é piedoso e devoto a Deus, e o frio é aquele que vive a vida preguiça, a vida devassa. Só que entre um e o outro tem o morno. O morno é o que um dia foi quente, mas alguma coisa aconteceu e ele simplesmente se esfriou. Se você fizer um estudo rápido, não precisa nem você ir tão profundo, sobre a história da igreja, durante toda a história da igreja, a igreja de Jesus, que foi iniciada no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do advento, do derramamento do Espírito Santo. Você vai ver que durante a história, houve vários movimentos, vários grupos que se levantaram, para gerar na igreja uma apostasia. E durante o tempo, muitos homens e mulheres de Deus simplesmente abandonaram a fé, se tornaram descrentes, saíram do fundamento, da pedra angular. Foram pessoas que tiveram que ter sido arrancadas, foram arrancadas da videira verdadeira. São galhos que até outrora eram frutíferos, mas agora se tornaram galhos secos. Essa apostasia, esse esfriamento, o abandono da fé, tem uma causa. O texto que a gente está estudando diz: e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Existe pecado e iniquidade.
A iniquidade é a prática contínua do pecado. É quando a pessoa já vive uma vida submergida ao pecado. O pecado já transbordou na vida dela. Entenda, pecar, nós pecamos. Só que a diferença de quem comete o pecado para quem é iníquo é que quem comete o pecado prontamente se arrepende do erro cometido. E se é algo entre ele e Deus, ele já se retrata com Deus. Se é algo entre ele e Deus, e ainda tem uma outra pessoa inserida, quem tiver inserido no pecado que ele cometeu, ele vai lá e se reconstrói, se retrata com aquela pessoa que foi afligida, atingida, vitimada, que perdeu algo pelo dano que ele cometeu. Isso é o pecado. Só que a iniquidade é o pecado continuado. A pessoa peca, ela está pouco se lixando. Em alguns casos, ele até se gaba da prática cometida. E alguns até taxam o ato como algo de encorajamento. Fiz e faço. É isso aí mesmo. Comigo é assim. A iniquidade, o pecado continuado, gera no indivíduo essa frieza, esse abandono da fé. Ele tira os olhos de Jesus e começa a se deixar a ser levado pelas circunstâncias que lhe norteia. A Bíblia diz que os nossos olhos têm que estar exclusivamente em Cristo. Eu não posso estar dividindo a atenção de Jesus com fulano e com Beltrano. Porque por mais que você não seja o praticante da iniquidade, quando você vê alguém praticando a iniquidade, por mais que conheça Deus, seja quente, mas vive uma vida contínua de perversidade, a iniquidade da pessoa que está à tua volta e você está vendo, vai afligir você, vai atingir você. O salmista Davi disse, na verdade, está escrito em um dos seus salmos, que ele colocava o Senhor continuamente diante dos seus olhos. E por causa disso o Senhor estava à sua destra, livrando os seus pés da rede. A rede, pessoal, é a cilada do demônio. O demônio, ele tem cilada para nos fisgar. Ele tem emboscada para nos alcançar. E quando é que eu caio nessa armadilha, nessa artimanha do demônio? Quando eu começo a olhar de forma exacerbada para o pecado, para a iniquidade de quem está à minha volta. O iníquo, ele não tem temor a Deus. Talvez até já teve um dia. Mas ele troca Deus de uma forma muito urgente. Ele não pensa duas vezes quando vem a tentação. Quando vem o desejo, o iníquo prontamente ele faz. E ele até diz assim: eu sou homem. Uma conversa dessa. A outra diz: mas eu sou mulher. Como é que pode? Talvez essa pessoa um dia foi até quente, mas se amornou. O morno. Lá o Senhor falando para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, a partir do verso 10. O Senhor diz que ele vomita o morno. Vômito é aquilo que o teu corpo rejeitou. E tem um detalhe no vômito, parece nojento, mas vem o caso. Não importa o que você comeu. Você comeu uma comida muito suculenta, você gastou um valor considerável para comprar aquela comida, mas por algum problema você vomitou. Você vai querer ela de novo? Pastor. Não, é para você entender o que eu estou pregando. Você entender. Foi uma comida cara, você pagou 200 conto naquele jantar. Chegou em casa, vomitou. A diferença da comida que estava na mesa, da que você vomitou, é só que ela está mastigada. Ela está uma papa. É só isso, não é a mesma comida. Mas tem que negócio nojento. É para você entender que aquilo que o seu corpo rejeita, o seu corpo não quer mais. Se você pudesse, nem limpar o vômito que você queria. Se tivesse alguém lá, pode deixar, minha filha, fica aí, deixa que eu resolvo. Você ia dizer: Jesus, obrigado, o Senhor mandou um anjo. O que o teu corpo rejeita,
você não quer de novo. Então, quem não é quente, nem é frio, é morno, Deus rejeita. Será que Deus não está rejeitando sua oração? Você clama, pede, suplica, e aí você para, fica meditando para ver se encontra culpa ou desculpa. Na verdade, a gente sempre quer encontrar alguma coisa à nossa volta que justifique a nossa frieza, a nossa apostasia. Toda brasa fora do braseiro vai esfriar. Toda brasa. Eu não posso me desviar do braseiro. Eu tenho que me manter firme nesse fogo que arde sem cessar. Nessa chama que queima, como a chama lá da sarça ardente, que Deus, por meio do fogo que queimava naquela sarça, e o fogo não apagava, se revelou para Moisés. Eu tenho que queimar como é o fogo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é para conosco como um fogo consumidor, um fogo que não cessa. Lá no livro de Levítico, o Senhor deixa claro que no altar o fogo não apaga. Então, quando eu estou diante de Deus, no átrio do Senhor, rendido a Ele, prostrado com Ele, vivendo uma vida progressiva espiritualmente, e não uma vida regressiva, tem gente que a cada dia ela vai se superando, mas se superando no regresso, e não no progresso. Esse sinal de apostasia é um sinal escatológico, é um sinal que tem relação com a volta de Jesus. A volta de Jesus será antecedida de um esfriamento. E eu não posso me deixar ser vítima desse esfriamento. Esse esfriamento não pode me alcançar. Eu não posso, se um dia fui quente, com o passar do tempo, permitir que eu me amorne, que eu me esfrie na presença de Jesus. Pastor, o que fazer então? Para que eu não fique morno, para que o tempo passe e eu não regrida espiritualmente, para que na verdade eu seja diante de Deus como é o nascer do sol. O sol vai brilhando, daqui a pouco está aquela luz incandescente, o dia virou perfeito. Eu tenho que ser em Deus progressivo e não regressivo. Amém, pessoal? E aí o que é que eu preciso fazer? Qual atitude tomar? Em que eu tenho que me policiar? Aí vai lá para o livro de Lucas, que eu falei para vocês no início. Lucas, capítulo de número 8 agora. Versículo 13. Lucas 8, 13. Posso ler? Diz o seguinte, acompanhe. Diz o seguinte, gente, ó. Lucas 8, 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, alguns até se emocionam, chega até a chorar. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, da provação, da contrariedade, da dificuldade, o que é que acontece com esse povo, igreja? Se desviam. Olha para mim. A pessoa se desvia, ela se apostata, ela vai abandonar a fé na tentação. Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado em tudo, mas nunca se achou nenhum pecado em Jesus. Quando ele está se despedindo do povo, ele avisa para os discípulos e diz: olha para o pastor, vocês têm que ter bom ânimo. No mundo vocês vão ser afligidos mesmo, mas se vocês tiverem bom ânimo, vocês vão vencer o mundo, porque eu venci. Quando Jesus fala o mundo, ele está falando o mundo na sua totalidade, incluído as tentações que nesse mundo há. Todo dia, como diz a canção do poeta, todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia lhe aparece algo, vem algo, alguém te propõe algo, alguém te faz às vezes até uma proposta indecente.
é naquela ocasião que você não pode se desviar. O leão, você talvez até já me ouviu falar isso. O leão, ele não foca a presa que está no bando. Ele só foca a presa que está desviada. Ele nunca vai preparar o bote para a presa que está em grupo. Ele sempre vai preparar o bote para quem ficou desapercebido, não entendeu que o bando está indo para uma determinada região, e ele ou ela, sem saber, está se apostatando, se desviando do bando. Uma presa, ela é extremamente vulnerável quando ela está desviada. Você tem que entender, em definitivo, que nós somos a presa do demônio. O demônio está todo o tempo olhando para a gente. Enquanto você for brasa e estiver no braseiro, se ele chegar perto, ele se queima. Mas se você não tomar cuidado e não se policiar, e for permitindo coisas que não estão na Bíblia dominar seu coração, porque a gente está vivendo um tempo, vocês vão de concordar comigo, até quem me assiste pelo YouTube, vocês vão de concordar comigo, que a gente está vivendo um tempo que as pessoas procuram ardentemente, eu vou falar entre aspas, tá? O que chamamos de profecia. As pessoas não querem a palavra. Elas se negam de ouvir a palavra. Estão desviadas da palavra. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é profecia. Profecia não é o que alguém rodou para lá, para cá, e disse, receba, igual luva de pedreiro. Não. Profecia é pregar a palavra. Quando eu estou pregando a palavra para você, eu estou profetizando. Só que eu estou profetizando pautado no que está escrito. E não no que supostamente um anjo me falou. Ou que eu vi em sonho. Ou que simplesmente eu afirmo dizer que Deus falou comigo. Profetizar é anunciar o que está revelado. O que está revelado para nós, irmão, é suficiente. Não haverá outro evangelho. Jesus não vai vir outra vez fazer o que ele fez. Ele vai vir outra vez, mas simplesmente para julgar. Não existe outra coisa a ser revelada. Não ficou nada em oculto, está tudo explícito. E é sobre o que está explícito para mim que eu tenho que fundamentar a minha fé. Se eu não me basear no que está escrito, eu estou me desviando. Eu estou me apostatando. O leão, que é representado na Bíblia, ele representa o diabo, ele anda ao nosso derredor procurando pessoas para destruir. Porque o ministério de Satanás são 3: matar, roubar e... Então a destruição é proveniente dele. É um atributo diabólico. Mas ele só destrói, só traga quem não está a perceber o que está acontecendo com ele ou com ela. O inimigo está nos rondando, ele anda ao nosso derredor. E ele está procurando alguém para tragar. E quem é que ele pode tragar? Salmo 73, verso 27. O salmista disse: Tu, Senhor, tens destruído todos aqueles que, se apostatando, se desviam de ti. Antes de Jesus, preste atenção, antes de Jesus, as pessoas achavam que tanto o bem como o mal vinha de Deus. Jesus foi quem desmascarou tudo. Jesus foi quem tirou a venda do cego. E revelou Cristo, que por trás de todo mal tem a investida do capiroto. Antes de Jesus, o povo não tinha essa clareza de entendimento, não. Perceba que nos dias de Jó, se você ler Jó 1, você vai ver que quem está arruinando Jó é Satanás. Mas ele acredita a sua ruína a Deus. Porque ele não tem o entendimento que a gente tem hoje. Nos dias do profeta Samuel, quando Saul era rei, tinha um demônio que perturbava Saul. Que Samuel definiu, dizendo ser um espírito mau da parte do Senhor. Deus não tem parte mal. Deus é 100% amor.
Quem estava atuando na vida do Jó, quem estava atingindo e perturbando o rei Saul, era o diabo. Só que as pessoas não entendiam isso. Por isso que Davi, nos seus dias, e Davi viveu 14 gerações antes de Jesus, por isso que ele está dizendo que é o Senhor que destrói. Hoje, pelo entendimento que Jesus nos abriu, nós compreendemos que quem é que destrói? Deus ou o diabo? Mas o diabo não pode destruir quem é quente. Ele só pode destruir quem é morno, quem se esfriou, quem não é mais devoto a Deus, quem não mais se aplica e se dedica às coisas de Deus, como em um outro tempo. Se você tem muito tempo na caminhada, você tem que se policiar, irmão. Será que você não se esfriou? Você é hoje o que um dia você foi? A dedicação e o empenho que hoje você oferece a Deus, e as coisas que têm relação a Deus, é como um dia já foi? Se você tem se esfriado, o amor tem se esfriado, a devoção que você tem hoje já não é mais a mesma, a minha pergunta é reflexiva: será que você não está morno? E o Senhor está te dando oportunidade hoje para você se aquecer? Porque não é que Ele quer te vomitar, mas Ele tende a vomitar quem está morno. Tem que se aquecer no fogo do Senhor. O que eu estou falando de apostasia não se resume só à história da igreja. O povo hebreu, em suma, sempre foi um povo apóstata, um povo que abandonava o Senhor. Na verdade, não precisava de muita coisa não, tá? Se a gente for fazer uma referência aos hebreus, qualquer coisa ocupava o lugar de Deus no coração dos hebreus. Lembra daquele fato que Moisés foi para o monte, recebeu os mandamentos que ele escreveu nas tábuas? Então, quando Moisés desceu do monte, o povo estava adorando um bezerro. Só que não era bezerro, o animal, era um bezerro de ouro. Eles mesmo fundiram, fizeram a obra artesanal e permitiram com que aquela obra artesanal ocupasse o lugar de Deus no coração deles. Moisés ficou chateado, deu uma dura em Arão, que era auxiliar dele. Arão, que de certa forma permitiu que o povo passasse a idolatrar o bezerro de ouro, pegou o cajado e saiu quebrando tudo, porque o Deus de Moisés era e é o único Deus do povo dele. O povo de Deus não tem outro Deus. Você não pode dividir a glória de Deus com ninguém. Às vezes o seu caso não é uma imagem de escultura, talvez não seja isso, mas é um sentimento, é um ressentimento que está fazendo você abandonar o Senhor. É algo que você cultiva dentro de você, é uma crença que você vem alimentando no teu intelecto, que alguém te disse isso, porque você ficou chateado com o que aconteceu, porque afinal de contas eu sirvo a Deus em casa, eu não preciso ir para a igreja. Olha só, isso são bezerros de ouro, que você vai fundindo, vai dando vida a isso, e isso acaba tornando você uma pessoa fria, que abandonou aquilo que um dia você foi. Quem se desvia é tragado pelo mal. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 13, conta a história de um jovem pregador. Ele era profeta, e Deus usava esse homem de uma maneira muito bonita. Preste atenção. Teve um caso que o rei ficou com lepra. Lepra era uma doença crônica e incurável. O rei ficou com lepra, e Deus usou esse profeta para que por meio do profeta a lepra do rei acabasse. Um grande milagre. Só que o Senhor deu a esse profeta uma missão. E nessa missão que ele iria, quando ele chegasse lá, ele não podia comer e beber na casa de ninguém. Ninguém. E ele foi nessa missão. Quando ele chega nessa missão, um profeta velho, é assim que diz o texto, profeta apostatado, profeta frio,
chega para ele e propõe: ô jovem profeta, vamos lá em casa, fazer um lanche, comer, beber. Ele disse: não vou não, porque o Senhor falou comigo para eu não ir. Ele já tinha a palavra, ele sabia o que fazer. O profeta velho, ele se sentiu ofendido com aquilo e disse: um anjo me falou. Irmão, escute, ó. Quando Deus lhe dá a palavra, pode até ser que um anjo fala, mas você tem que ficar com a palavra. Não, porque o pregador muito ungido, que já andou o mundo todo evangelizando, trouxe-me uma revelação. A da Bíblia ou a da mente dele? Se é a da Bíblia, peça-o para que ele mostre onde está escrito. Se foi algo da mente, do poder psíquico que aquela pessoa tem, do poder de persuasão que aquela pessoa tem, isso vai levar você a se apostatar. A gente está diante de um cenário, no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, que é um país muito voltado ao cristianismo. Mais de 90% dos brasileiros são cristãos, e aí tem o grupo dos cristãos protestantes. A gente está vivendo esse movimento de apostasia, onde as pessoas não querem ouvir a palavra, elas não querem aprender acerca do que está escrito, elas querem viver iludibriadas nesses cantos, nesses contos. Não, porque um anjo me falou. Não, porque eu estava dormindo. Não, porque isso. Não, porque eu senti um negócio assim. Meu Deus do céu. E as pessoas acabam dando credibilidade a essas fábulas. O apóstolo Paulo chamou isso de fábula, de conto, de ilusão. A nossa base é o que está escrito. O profeta novo, não é que ele foi iludibriado pelo profeta velho. O profeta velho conseguiu convencer ele aí na casa dele a comer do pão e a beber da água. Quando ele acaba ouvindo o profeta velho, que disse ter ouvido do anjo, ele se desviou do que Deus lhe falou. Só foi ele sair da casa do profeta velho, mais na frente um pouquinho, um leão lhe tragou. Acabou com ele. O próprio profeta velho reconheceu porque o leão havia lhe destruído. Vamos ver por quê? Vai lá no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 26. Posso ler? E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, fez com que o jovem pregador se apostatasse, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Olha para o pastor Denis. Por que é que o leão o tragou? Porque ele se apostatou e se desviou. Não se manteve firme quando foi tentado. Muitos, na hora da tentação e da provação, eles simplesmente friam, e era para se aquecer, era para na hora da crise, da dificuldade, da contrariedade, a pessoa se consagrar diante de Deus, buscar mais a Deus, ler a palavra. No momento de dificuldade, era para a pessoa estar chegando mais perto do Senhor, mas tem gente que faz o sentido contrário. Vem a tentação, a pessoa logo cede à proposta do demônio. Tiago 1,12 diz que é muito feliz o varão que sofre a tentação e que vence ela, que passa por ela. Porque tem gente que fica na tentação. A tentação está vindo sobre ti, você está sendo contrariado, tentado, confrontado, alguma coisa saiu do teu domínio, está tentando tirar a tua paz, se mantenha na palavra. Não permita nem sua iniquidade, nem a iniquidade de quem está à tua volta, fazer você se esfriar. Porque se você se esfriar, o leão vai te tragar. Se você abandonar a fé,
o leão vai tomar você por inteiro e te arruinar. E não é isso que o Senhor quer que aconteça. Mas tem acontecido com muita gente. Quantas pessoas estavam falando no culto da manhã? Faz 17 anos que eu sirvo a Deus. Quantas pessoas começaram comigo e já não estão mais no caminho? Talvez você tenha até mais tempo de crente. Talvez aqui tenha pessoas até com mais tempo de crente do que eu de vida. Se você olhar para trás, você vai ver o tanto de gente que ficou no caminho. Abandonaram a fé, deram ouvidos a fábulas, aos contos, aos encantos. Se deixaram ser enfeitiçado, embriagado, envolvido, iludibriado. E já não estão mais no nosso meio. Alguns carregam dentro de si, cultivam dentro de si sentimentos até de reprovação. Quer saber de igreja? É tudo igual. É assim ou não? A igreja só quer saber de dinheiro, pastor é ladrão. Mas era uma pessoa do altar. Era uma pessoa que pregava o evangelho, que fazia a obra, que era usado por Deus para curar lepras, como foi o jovem profeta que foi usado para curar a lepra lá do rei. Mas alguma coisa aconteceu e a pessoa abandonou a fé, se esfriou, a brasa ficou fora do braseiro, a pessoa é arruinada pelo mal. Mas enquanto ela estiver quente, nem Deus rejeita, nem mal algum lhe sucede. Porque se o demônio tentar te tocar, quem brinca com fogo, guarda essa palavra no seu coração. Pergunta para o irmão do seu lado, você entendeu? Os meus amigos que me acompanharam até o fim, lembra do que eu falei no início, né? Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, curte, compartilha aí, posta no seu feed do Facebook, envia nos grupos do WhatsApp, envia para aquela pessoa que você sabe que ela está se esfriando. Era uma pessoa quente, mas o tempo passou, você está percebendo que ela já não é mais o que um dia foi. Deixa Deus te usar, tá bom? E em um próximo vídeo a gente se encontra aqui. Deus abençoe.